Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, os versículos de 1 a 4. Assim está escrito: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o texto em que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a ressurreição de Jesus foi o cumprimento das Escrituras. Nós encontramos dentro deste texto em que o apóstolo Paulo, aquele dos últimos apóstolos que Jesus escolheu para si, logo após a sua ressurreição, não foi daquele dos 12 que Jesus escolheu ainda em vida, mas Paulo também, o Senhor o colocou como apóstolo e revelou-se a ele de várias maneiras. E Paulo, melhor do que ninguém, para discorrer sobre este assunto, a ressurreição de Jesus. Nós entendemos que o próprio Jesus, quando aqui esteve, ele afirmou que haveria de ser entregue na mão de malfeitores, seria crucificado e morto, seria sepultado, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Esta promessa também está lá em Oséias, no capítulo 6, o versículo 2, falando sobre a ressurreição. Oséias 6:2 está escrito assim: Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, para os discípulos não foi uma coisa inesperada. Jesus já os tinha preparado o que haveria de acontecer. Eles, então, foram até o final com Jesus. Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado, foi crucificado, foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia, conforme havia dito, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele começou a aparecer a várias pessoas, dando provas inequívocas da sua ressurreição. O povo que tinha o levado à morte e ao seu sepultamento, procurando impedir que a ressurreição se concretizasse, enviaram para a sepultura onde Jesus estava soldados bem armados, para que não tivesse a confirmação da ressurreição de Jesus, achando eles que eles poderiam impedi-lo. E com a mentira de que os discípulos, quando Jesus ressuscitou, e eles começaram a anunciar, e eles disseram: não, vamos dizer o seguinte: vieram de noite e roubaram os discípulos, enquanto os guardas estavam dormindo. Veja, se eles eram pagos e colocados para ser vigilantes contra o túmulo, como é que eles vão dormir? É a mentira mais deslavada que nós encontramos. Isto tudo para desacreditar, mas não adiantou. Em vários lugares e a várias pessoas, Jesus apresentou-se vivo e com provas inconfundíveis e infalíveis da sua ressurreição, apresentando-se ele mesmo, o que foi morto, mas agora estava ressuscitado. Paulo, então, na compilação do evangelho pelo qual ele viveu e morreu, ele diz o seguinte: o evangelho que ele teve o prazer e a alegria de anunciar foi o evangelho de Jesus Cristo, que fala sobre a vida e obras de Jesus, e mais especificamente sobre a última semana,
quando Jesus é levado à prisão, Jesus é preso, Jesus é julgado, é sentenciado, é condenado e é levado a sofrer a morte de cruz, a morte por crucificação. E ali então ele rende o espírito, morre, é sepultado, mas ao terceiro dia ele se levanta triunfante. E Paulo diz que tudo isto está fundamentado nas Escrituras. Veja o grande valor das Escrituras, porque elas são uma fonte fidedigna de credibilidade. Ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Sobre isto falamos na sexta-feira. A morte de Jesus garantiu a nossa vitória. E diz: ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando nós lemos em Mateus, no capítulo 28, os versículos 5 a 7, está registrado assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Os anjos vieram dar testemunho da ressurreição de Jesus. Em Lucas, no capítulo 24, o versículo 5, está registrado assim: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então, nós encontramos a ressurreição, um fato consumado, que tornou-se histórico, porque ele já aconteceu. Então, Jesus foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia, conforme prometido, ele ressuscitou. E Paulo, então, neste capítulo 15, discorre sobre vários assuntos que surgiram em torno da ressurreição. Para os discípulos, a ressurreição foi a melhor notícia que eles tiveram depois da morte de Jesus. Porque eles, com alegria, com ousadia, com intrepidez, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4 e o versículo de número 25, ele diz o seguinte: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A morte de Jesus foi expiatória, foi remidora, foi reconciliadora, foi propiciatória, foi a morte vicária, foi a morte em nosso lugar. E ele morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Então, a morte e ressurreição de Jesus são dois princípios basilares da Escritura que nós devemos crer de maneira segura, porque duas coisas que aconteceram com a morte de Jesus: ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, ofereceu-se a Deus. Com a sua ressurreição, Deus providenciou, através da ressurreição de Jesus, a nossa justificação.
E diz-nos a Escritura: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, quando começa a dizer que as pessoas lá, principalmente na cidade de Corinto, começaram a sair com uma mensagem que Cristo não havia ressuscitado, que a ressurreição não foi algo real. Então, Paulo, usado pelo Espírito de Deus, trouxe dentro deste capítulo várias respostas às situações que se apresentaram, e elas ficaram como um marco no princípio da nossa convicção a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Então diz assim, no versículo 12 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ora, se Cristo ressuscitou, está claro que haverá ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se não existe a ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Não tem como se sustentar uma fé em algo que não aconteceu. Era isso que Paulo estava argumentando, que as pessoas estavam dizendo. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Por quê? Porque eles diziam que não há ressurreição. Então Paulo segue dizendo: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Então, nós encontramos aqui esta afirmativa: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Eu disse na Escritura o testemunho dos anjos de que Jesus havia ressuscitado. E agora, dentro deste capítulo 15, vamos encontrar Paulo, de maneira resumida, ele trouxe dentro deste capítulo as testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus, começando aqui no versículo 5 até o versículo de número 9. Diz assim: e que foi visto por Cefas, já ressuscitado. Cefas, Pedro. E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Veja a quantas pessoas Jesus apareceu. Ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. As provas da ressurreição de Jesus, elas são incontestáveis. Não há como contestar a prova de que Jesus, em verdade, ressuscitou. E ele, então, depois da sua ressurreição, ele apresentou-se aos seus discípulos por um espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Veja
o que Lucas deixou registrado em Atos, no capítulo 1, os versículos 1 a 4, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido ou morrido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E nos versículos 9 a 11, quando, depois de 40 dias, Jesus foi assunto ao céu, provou aqui na terra que ele ressuscitou. E agora diz-nos aqui: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, porque havia ressuscitado, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, temos provado, à luz das Escrituras, a ressurreição de Jesus é um fato incontestável. Não tem como argumentar contra a ressurreição de Jesus. Todas as evidências levam à confirmação de que Jesus, em verdade, ele ressuscitou conforme as Escrituras haviam predito. Então, a ressurreição de Jesus foi o cumprimento das Escrituras. E dentro do cumprimento das Escrituras, conforme está em Lucas 24, 44 a 46, está escrito assim: E disse-lhe: São estas as palavras que disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então Jesus avisou-os, precavendo-os do que haveria de acontecer, para que quando acontecesse, eles se lembrassem das palavras de Jesus. Então vamos observar em 8 pontos a ressurreição de Jesus como o cumprimento das Escrituras. Aqui, neste primeiro ponto, nós observamos: assim está escrito e assim convinha. Quer dizer, era necessário o cumprimento. E Paulo, quando eu li aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 4, está escrito: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a ressurreição de Jesus foi necessária, primeiro, para cumprir as Escrituras. Segundo, em Mateus 27, de 62 a 64, está escrito assim: 27, de 62 a 64. Digo, 27, de 62 a 64. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se deu o caso de que seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro.
E disse-lhes Pilatos: tende a guarda, ide guardai como entendeis. Então eles foram guardar o sepulcro, mas não teve jeito. Jesus ressuscitou. E em Jesus, havendo ressuscitado, eles não puderam reter o corpo de Jesus na sepultura. O que foi que eles inventaram agora? Primeiro, eles tinham medo de que os discípulos roubassem o corpo. Segundo, depois que Jesus ressuscitou, eles não admitiram a ressurreição de Jesus. E nos versículos 11 a 15 do capítulo 28, está escrito: E quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, porém, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje, dizendo que o corpo de Jesus foi roubado da sepultura, o que não é verdade. Jesus se apresentou a várias pessoas em vários lugares distintos, provando que ele, na verdade, estava vivo e vivo para todo sempre. Lá em Apocalipse, quando ele apresentou-se a João na ilha de Patmos, o próprio Jesus disse, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 18, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, a ressurreição de Jesus foi necessária, primeiro, para cumprir as Escrituras. Segundo, para confundir os inimigos e mentirosos que estavam negando a ressurreição de Jesus. Terceiro, Jesus ressuscitou, conforme João deixou registrado no Evangelho, no capítulo 20 e o versículo 20, está escrito assim: E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então, Jesus, ressuscitado, apresentou-se diante dos discípulos, eles estando com as portas trancadas. Chegou Jesus, pois na tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus, a ressurreição de Jesus, foi necessária para confortar os discípulos. Eles estavam com medo, assustados, mas a ressurreição de Jesus trouxe paz, trouxe tranquilidade, trouxe segurança. Tanto é que eles saíram a pregar com graça, com ousadia, com poder, com vivacidade, com intrepidez. E em todos eles havia abundante graça. Mas conforme eu li em Romanos capítulo 4, versículo 25, a quarta maneira pela qual a ressurreição de Jesus era necessária era para cancelar os nossos pecados e nos justificar diante de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Em 1 Coríntios 15 e 17 está escrito: Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados. Lembrando que ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, o plano de Deus está completo na morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus. Na morte pelos nossos pecados, na ressurreição para a nossa justificação. E, em quinto, nós encontramos em Romanos, no capítulo 1 e o versículo 4, onde está escrito o seguinte, Romanos 1 e 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, ou dos mortos,
Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição é uma prova da divindade do Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A ressurreição trouxe a confirmação de que ele era divino, Deus e homem ao mesmo tempo. Em sexto, nós vamos encontrar em 1 Coríntios 15 e 14, onde está escrito assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas uma vez que Cristo ressuscitou, e isso está claro para todos, ninguém pode apagar este feito maravilhoso que foi a ressurreição de Jesus, ela vem também para confirmar a pregação. A pregação que Paulo e tantos outros fizeram, e nos nossos dias continuamos a fazer a pregação. A ressurreição de Jesus tem o caráter de confirmar a pregação, porque ela é feita segundo as Escrituras. Já falamos sobre as testemunhas da ressurreição, a quem Jesus apareceu depois de ressuscitado. E por fim, nós encontramos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. O grande e maravilhoso triunfo da vitória está fundamentado na ressurreição visível, corporal de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Existem aqueles que querem dizer que o Jesus que morreu foi um, o que apareceu depois da ressurreição foi outro. Mas a Escritura diz: o mesmo Jesus se apresentou, o mesmo que morreu, foi o mesmo que ressuscitou, foi o mesmo que foi assunto ao céu, é o mesmo que há de vir do céu quando o Pai assim o determinar. Portanto, a ressurreição de Jesus foi o cumprimento das Escrituras. Felizes e abençoados somos por desfrutar de todas as bênçãos que estão condicionadas à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E diz que assim como ele ressuscitou e foi feito a primícia dos que dormem, há uma garantia inconfundível de que também seremos ressuscitados para encontrar com o Senhor. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que dormiram em Cristo haverão de ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. E ressuscitados receberão um corpo de glória, transformado, imortal, incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus, para nunca mais morrer. Os que estiverem vivos serão transformados e receberão este corpo de glória, incorruptível, incontaminável, semelhante ao de Jesus, para nunca mais morrer. Então encontramos na Escritura o fundamento baseado no princípio absoluto da palavra de Deus. A ressurreição de Jesus foi o cumprimento das Escrituras. Então, em síntese, Jesus morreu para cumprir as Escrituras. Segundo, Jesus morreu para confundir os inimigos. Terceiro, Jesus morreu para confortar os discípulos. Quarto, Jesus morreu para cancelar os nossos pecados. Quinto, Jesus morreu provando a sua divindade. Sexto, Jesus ressuscitou, para confirmar a pregação. Sexto, Jesus ressuscitou para provar a sua divindade. E sétimo, Jesus ressuscitou e tornou-se visível através das testemunhas da ressurreição, cujo testemunho é fiel e verdadeiro.
E oitavo, a ressurreição de Jesus é tido como o triunfo da vitória. Então, pela ressurreição de Jesus, as escrituras foram cumpridas, pela ressurreição de Jesus, os inimigos foram confundidos, pela ressurreição de Jesus, os discípulos foram confortados, pela ressurreição de Jesus, os nossos pecados foram cancelados, pela ressurreição de Jesus, a sua divindade foi provada, pela ressurreição de Jesus, a pregação foi confirmada. Sétimo, pela ressurreição de Jesus, as testemunhas deram um testemunho vibrante de Jesus vivo. Oitavo, pela ressurreição de Jesus, tornou-se o triunfo da nossa vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Desfrutemos de todas as bênçãos condicionadas à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.